Vamos para mais um comentário de uma pergunta aqui. Dessa vez a pergunta feita por um matemático, né? O irmão Antônio Rodrigues Cajé Júnior, né? Perguntou. Foi bem interessante a pergunta dele, porque estávamos falando justamente sobre, né, nesse momento aqui, sobre a questão da graça irresistível, né? Ele falou: boa noite, pastor Ademir e pastor Jonathan. Poderíamos afirmar que quando o apóstolo Pedro negou ao Senhor 3 vezes, aquele eleito de Deus estaria de alguma forma resistindo à graça irresistível de Deus? Boa pergunta, né? Boa pergunta. O pastor John, nós já respondemos na verdade isso, mas vale a pena, né? Vale a pena comentar de novo. Então, só para dar ênfase a isso, né? O pastor John falou que o que melhor se adequa, né, na visão dele, com relação a explicar o que significa essa graça irresistível, seria a graça insuperável. E de fato, vamos analisar bem. Nós sabemos, na prática, irmãos, não tem como ser negado, não é? Nós resistimos. Nós resistimos, é claro que resistimos. Para pensar, quantas vezes você não ouviu o evangelho, se você cresceu fora de um contexto realmente cristão, quantas vezes não te chamaram para a igreja, ou então você não foi visitar um culto e ouviu a pregação, e na pregação já aquele apelo, né, do evangelho, e você negou aquilo? Eu lembro que aconteceu isso muitas vezes comigo, né? Então, quando eu era adolescente, minha mãe levava para a igreja. Eu fui criado numa igreja católica romana, mas de vez em quando, por convite de vizinhos, de amigos, não é, nós íamos também para igrejas evangélicas, não é, visitar, conhecer. E eu fui para várias igrejas evangélicas e eu vi muitos apelos, passei igreja neopentecostal, pentecostal, etc., em várias comunidades, e eu vi apelos, pregações para o arrependimento, pessoas que me chamaram à frente, etc. Essa prática, né, um pouco estranha, mas comum também para os evangélicos hoje, de apelo. E eu lembro que todas as vezes eu resisti. Eu resisti. Simplesmente disse não, zombava, não me importava, mantinha meu coração duro ainda, né? Até que um dia, eu com 19 anos de idade, não é, foi 18, 19 anos de idade, eu ouvi algo de uma maneira tão simples, não é? Uma leitura, não foi nem uma pregação completa, mas apenas a leitura, antes da pregação começar, só foi a leitura do Salmo 1, e aquilo impactou minha mente, meu coração de tal maneira que eu voltei para casa assustado, com medo de Deus, cara. Entendeu? E não com medo no sentido de... não é medo, bem, mas temor nesse sentido, né? Voltei temendo a Deus. Eu nunca tinha me preocupado com isso. Naquele dia eu me preocupei. Tá? Então eu posso dizer que eu resisti muitas vezes, mas a verdade é que quando o Senhor quis, não é, de fato me alcançar por seu Espírito Santo, eu não pude resistir. Então o ponto é, nós resistimos à graça que é demonstrada, que é pregada, ensinada? Sim, na prática da vida nós fazemos isso. Tá? O apóstolo Paulo, por exemplo, estava resistindo ou não? Ele não estava vendo o que estava acontecendo com a igreja? Estava. Ele perseguiu a igreja. Ele viu Estevão ser apedrejado, o primeiro mártir da igreja cristã, e resistiu. Até que Cristo foi até ele. Então, o ponto é esse, né? A questão todinha é compreender o seguinte: na batalha entre a vontade de Deus e a vontade do homem, e a nossa vontade, Deus vence. Nós não podemos vencer a Deus. Esse é o ponto. Então, de fato, a graça irresistível é, na verdade, a graça insuperável. Nós não podemos superar a graça de Deus. Ela é maior do que nós. E ela é maior do que a nossa vontade. A vontade de Deus é maior do que a nossa, ou não? Alguém vai negar isso? Quem em sã consciência vai negar alguma coisa dessa? Então, basicamente, é isso que esse ensino da graça irresistível significa. Ensina. Trata, na verdade. Tá? Então, basicamente, é isso. E vale a pena ressaltar esse ponto, porque realmente isso é maravilhoso. E graças ao Senhor Deus, não é? Porque realmente Ele é poderoso o suficiente para vencer a dureza do meu coração, para quebrar meu coração, não é? E é isso que Ele faz no coração do pecador, daquele que elegeu na eternidade, né, em Cristo. Valeu!